E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a escravidão no Brasil, a resistência dos escravizados e as trocas culturais. Vamos começar. O uso da mão de obra escrava africana gerou marcas profundas na história de alguns países americanos, entre eles o Brasil. Em mais de 3 séculos de tráfico negreiro, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para as Américas, sendo que desse total, 4 milhões desembarcaram no Brasil. Os europeus criaram várias justificativas teológicas para legitimar a escravidão e rebaixar a condição humana dos povos africanos. Em geral, essas explicações associavam os negros a personagens bíblicos castigados por Deus. Uma delas, por exemplo, afirmava que a negritude dos africanos era uma marca divina do pecado cometido por Caim, que assassinou seu irmão Abel porque estava com inveja do seu irmão. Uma outra explicação associava os negros aos descendentes de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai por zombar da sua nudez. A escravidão seria sim o sofrimento necessário para os africanos pagarem os seus pecados, ou seja, para se purificarem. Essa foi a justificativa que os europeus encontraram naquele período para justificar essa barbaridade. Então a escravidão africana e as ideias criadas pelos colonizadores para justificá-la criaram raízes no Brasil. Mesmo com o fim da escravidão em 1888, essa visão ocidental cristã sobreviveu no país em diferentes manifestações de preconceito e mecanismos de exclusão social. Porém, notamos mais recentemente a presença maior de negros em cargos dos poderes executivo, judiciário e legislativo, e também em profissões liberais como médicos, advogados e em papéis de destaque em filmes e novelas, apontando para uma mudança positiva no país. Mas claro que essa é uma mudança muito lenta, mas já é um pouco visível. Talvez a mudança mais importante tenha sido a valorização da negritude, a afirmação da identidade afrodescendente. Essa minha afirmação ela pode ser notada, por exemplo, no número de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas no censo do IBGE. Agora, vamos falar sobre a escravidão e o tráfico negreiro. A escravidão é um regime de exploração de trabalho que foi praticado em diversas sociedades desde a antiguidade. O indivíduo escravizado, ele pode ser propriedade do senhor, ele podia ser utilizado na agricultura, nas minas, nos serviços domésticos, além de ser trocado, vendido ou até alugado. Nos reinos africanos, a escravidão era uma prática relativamente comum, mas a venda de escravos não era atividade econômica central. Quem criou isso, de certa forma, foi o homem branco europeu. Em geral, os cativos eram prisioneiros de guerra ou pessoas que cometiam crimes ou não conseguiam pagar as suas dívidas. Muitos escravizados trabalhavam com os filhos do senhor, frequentavam a sua casa e podiam, com o tempo, adquirir direito de herança e também de propriedade. Outros até se tornavam conselheiros e administradores de confiança, mas vale lembrar que isso aqui é uma exceção, não é a regra, ou seja, isso não era tão comum assim. Agora, falando da venda dos escravizados, ela passou a ser uma atividade comercial lucrativa e intercontinental só a partir do século XV, com a chegada dos europeus à África. Então, em troca de produtos como armas, fumo e pólvora, os chefes africanos forneciam os seus cativos para os traficantes europeus que os traziam nos navios negreiros para a América. Dessa forma, os líderes nativos não só permitiram, como também contribuíram para que o tráfico transatlântico, de certa forma, se tornasse um dos negócios mais rentáveis naquela época moderna. Essa travessia dos negros escravizados para a América podia durar até 40 dias, e as embarcações elas viajavam superlotadas, com cerca de 350 pessoas a bordo, exatamente isso. Além disso, tinha uma falta de higiene, ventilação, água e comida. E com isso muitos escravizados adoeciam. Só para vocês terem uma noção, cerca de 20% dos escravizados não resistiam à travessia e morriam antes de chegar ao Brasil. Agora vamos sair da viagem e vamos falar sobre a convivência entre os senhores e escravizados. O sociólogo pernambucano Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande e Senzala, defendeu uma tese até hoje muito discutida a respeito da relação entre senhores e escravizados no engenho colonial.
Segundo ele, apesar da violência, a escravidão no Brasil ela teria sido marcada mais pela integração do que pelo conflito. Um dos exemplos que de certa forma comprovariam essa integração teriam sido, segundo Gilberto Freire, as brincadeiras compartilhadas entre as crianças negras e os filhos dos senhores no cotidiano ali do engenho. Além disso, também seria o aleitamento de crianças brancas pelas amas de leite negras e também o forte intercâmbio cultural entre africanos e portugueses na colônia. Um outro exemplo disso seria o grande número de mestiços nessa sociedade, demonstrando que no Brasil teria havido uma relação de proximidade, de trocas culturais que não existiu em nenhum outro lugar da América. Mas, claro, como eu disse, alguns pesquisadores refutam, discordam dessa tese de Gilberto Freire. Eles não negam a existência, por exemplo, desse intercâmbio cultural entre negros e brancos, mas eles afirmam que isso não apaga o traço mais importante da escravidão no Brasil, que foi a exploração e a dominação. Segundo eles, o grande número de mestiços, por exemplo, é uma evidência do controle que os senhores exerciam sobre as escravas, pois os filhos que eram gerados em relação paralelas não eram reconhecidos pelo pai e cresciam como cativos. Além disso, embora matar ou castigar muito um escravo fosse proibido pela legislação colonial, esse tipo de prática foi muito comum. E nos raros casos de denúncia, que se tem notícia, a maior parte dos senhores foi totalmente absolvido. Portanto, a violência da escravidão explica por que as taxas de mortalidade de africanos no Brasil eram muito elevadas. E por esse motivo, o tráfico negreiro era uma atividade fundamental na reposição desses escravos que acabavam morrendo. Saindo um pouco dessa questão, vamos falar sobre a escravidão e a resistência. Os castigos físicos, eles faziam parte do cotidiano dos escravizados no Brasil. Eles eram aplicados para punir os escravizados desobedientes e para servir de exemplo aos outros. Os principais instrumentos de tortura eram chicotes, algemas, correntes e palmatórias. Para fugir desses castigos, muitos escravizados obedeciam às regras impostas por seus senhores e também pelos seus feitores. Porém, grande parte dos escravizados resistiu à escravidão. Alguns utilizaram métodos pacíficos, por exemplo, evitando ter filhos ou entrando em um estado de tristeza profunda e apatia, que foi chamado de banza, que muitas vezes levava esses escravizados à morte. Outros reagiam de forma violenta, como por exemplo, assassinando feitores, capitães do mato e familiares do senhor. No entanto, a principal forma de resistência era a fuga para cidades distantes, matas ou comunidades de escravizados fugidos, que eram chamados de quilombos. Porém, fugir dos domínios do senhor era uma coisa muito difícil. E logo que eles percebiam a ausência de um escravizado, os capitães do mato saíam correndo para capturar esse escravizado e devolvê-lo para o seu proprietário, para o senhor. Os africanos escravizados também manifestaram a sua resistência à escravidão, procurando preservar a sua identidade e os laços culturais que os uniam à terra natal. Nessa questão, as senzalas e os quilombos foram, de certa forma, como pontes culturais ligando a África e o Brasil a espaços de convívio social, trocas e também uma criação de identidades. Embora vindos de diferentes regiões da África e falando muitas vezes línguas distintas, os africanos puderam, nesses espaços que eu comentei, praticar o culto aos seus ancestrais, relembrar costumes, criar cerimônias religiosas e também criar uma cultura que tinha muito do que veio da África, mas também com muito do que encontraram aqui na América. Até mesmo o ambiente das casas grandes, ele foi transformado pelas palavras e pela musicalidade das línguas bantas, além, é claro, pela culinária à base do leite de coco, pimenta e azeite de dendê, sem contar, é claro, dos trajes e enfeites associados aos orixás das crenças iorubás. Agora, vamos falar um pouco sobre essa questão da religiosidade. Até o século XVIII, as religiões de origem africana eram frequentemente chamadas de Kalundu. Esse termo tem origem banta, que seria todo tipo de ritual religioso envolvendo danças coletivas e músicas acompanhadas, por exemplo, de atabaques, invocação de espíritos e adivinhações, magias e outras questões. Mas calma, uma coisa que vale comentar é o que significa banto que eu acabei de falar. Banto é um termo utilizado para se referir a um tronco linguístico, ou seja, a uma língua que deu origem a diversas outras línguas
no centro e também no sul do continente africano. Então, voltando, uma coisa que é muito importante comentar é que as religiões africanas eram vistas pelos católicos como feitiçaria. E para evitar a perseguição da igreja, os africanos eles passaram a associar as suas identidades religiosas a santos católicos, criando um sincretismo religioso que preservava, ao menos, parte das suas tradições. Para a gente terminar essa aula, vale comentar que muitos antropólogos condenam o uso do termo sincretismo que eu acabei de falar, porque eles consideram como um sinônimo de submissão ao colonizado à cultura do colonizador. No entanto, para outros pesquisadores, o sincretismo é um elemento essencial de todas as religiões no passado e também no presente. Esse sincretismo se manifesta na religiosidade popular, nas procissões, nas celebrações dos santos, nos conhecimentos que os escravizados trouxeram da África e que os seus descendentes adaptaram no Brasil. Então, com isso eu encerro essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi muito conteúdo, várias coisas, então eu recomendo que vocês voltem, façam algumas anotações para ficar tudo isso um pouco mais claro. Mas como eu disse, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima.